Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para visitar o texto sagrado e aprender com a Bíblia. Hoje nós estamos aqui com Marcos Vinícius, mais conhecido por Vinícius só, né? Muito louco isso. Passou muito tempo para me saber que você chamava Marcos também. Verdade. Que coisa doida, né? E ele, que é pré-candidato ao Ministério Pastoral, está conosco aqui para pensarmos juntos a respeito, né, do que o texto sagrado nos ensina, dos muitos ensinamentos para a nossa vida. É uma enorme felicidade estarmos aqui aplicando a palavra de Deus em nossas vidas e estar entendendo o que Deus tem a trazer para nós nos dias de hoje, um mundo caótico em qual nós estamos vivendo. É verdade. Nós vamos ler os versos 45 e 46 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, tá certo? Mateus 27, 45 e 46. Eu estou usando a nova Almeida e o Vinícius está com a revista atualizada, Almeida Revista Atualizada comum que nós já conhecemos. Verso 45 diz assim: A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta da hora nona, Que é às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? de fato, né, Vinícius, é um texto pesado das Sagradas Escrituras. E o cenário aqui, a narrativa aqui, é do sofrimento e da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pensando sobre isso e refletindo no que a gente pode entender como expressões religiosas, né, o cristianismo possui uma singularidade com relação às outras religiões ou expressões religiosas, né? Cristo Jesus aqui estava na cruz, sofrendo, prestes a morrer pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Ou seja, o próprio Deus se sacrificando, o Senhor Todo-Poderoso se sacrificando pelos seus servos. Olha que coisa forte que o texto nos apresenta. É uma singularidade que o cristianismo possui, né? E ele sacrificando pelos seus servos, e os seus servos não aceitando muito o senhorio dele sobre a vida deles, né? O capítulo 1 de João vai falar muito sobre isso. Servos, né? que humilharam, que rejeitaram, que foram contra as suas palavras, contra as suas atitudes, e ele mesmo assim insistiu, permaneceu e demonstra o seu amor para conosco, mesmo nós indo contra ele. Isso é profundo, né? Profundo, é um Deus misericordioso, um Deus de compaixão, né? Verdade, isso é verdade. E o texto continua, né? O que mais que o texto vai nos dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Explica para nós o que Jesus estava passando isso, pastor. Qual era o sentimento, qual era o tamanho agonia que Jesus estava enfrentando diante de desse fato. É bem verdade, né? Que este sofrimento que Jesus enfrenta aqui não é o único que a Bíblia menciona, né? Nós temos alguns versos anteriores, o próprio Jesus sofrendo e chorando a ponto dos evangelhos trazerem que ele gotejava sangue ali, tamanha angústia, sabendo da hora que viria, sabendo do cálice que haveria de beber. Nós vemos Jesus sendo humilhado, açoitado, carregando uma cruz pesada, em todo o aspecto humano ali, passando e sofrendo humilhações, sendo o Senhor, mas sendo humilhado por aqueles seus aqueles algozes, né? Aqueles que estavam ali gerando em Jesus sofrimento físico, tamanha a situação que Jesus ali estava enfrentando. E o texto aqui vai nos apontar para Jesus clamando a Deus e Jesus usando expressões fortes. Por que me desamparaste? Nós não podemos esquecer de que Jesus possui duas naturezas, né? Sim. A natureza humana e a natureza divina. Como nós bem sabemos, o sacrifício de Jesus é pontual e o sacrifício de Jesus tem uma razão muito específica.
é para nos purificar do nosso pecado diante de Deus. Sim. Neste momento aqui, Jesus está levando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, tudo aquilo que nós fazemos de errado, né? Toda a falha dos seus, tomando sobre si e apresentando diante de Deus um sacrifício puro, perfeito, agradável. E essa ideia do abandono aqui é muito complexa, né, para entendermos na totalidade, mas o que nós podemos compreender de fato é que a natureza humana aqui está sendo afetada deste rompimento da comunhão divina, né? A natureza de Jesus aqui está sofrendo um rompimento com o Deus Santo, Santo, Santo. Um exemplo mais claro, para a gente poder entender, uma ilustração, William Hendrickson, ele vai falar uma ilustração muito interessante, né? É bom a gente ter em mente também que ilustrações são limitadas. Sim. Por mais que você tenha uma boa ilustração, ainda é uma limitada. É uma ilustração, né, que é limitada. Mas ele vai dizer a seguinte cena, para termos um entendimento melhor. Imagine uma criança que está sofrendo de uma enfermidade, está gravemente tomada por aquilo. E os seus pais já não sabem mais o que fazer, estão com ela a todo tempo, mas chega um determinado momento que ela precisa ir a uma sala de cirurgia, ser levada a uma sala de cirurgia. Sim. E aquela criança vai estar desamparada dos seus pais. Sim. Em termos técnicos, ela está em um lugar e seus pais em outro. Aquela criança pode muito bem gritar: por que meus pais me desampararam? Essa semana eu fui em uma clínica, lembrei agora, e tinha uma menina sendo atendida, uma criança sendo atendida ali. Mas ela chorava de tal forma, mas parecia que estava arrancando o coração dela assim, sem anestesia, estava puxando para fora, tamanha angústia e desespero que ela estava, né? E uma criança que está passando por algo, né, pode até se sentir desamparada, mas os pais, na verdade, voltando à ilustração, os pais, na verdade, estavam ali com ela. Só que no momento da cirurgia, houve esse distanciamento, mas nunca que aquela criança foi desamparada. Assim também nós podemos entender o que o texto nos aponta, né? Jesus tomando sobre si aquela angústia do pecado, e até chamando e clamando por Deus e expressando um desamparo que nunca foi... de um Deus, pastor. Jesus, nós temos que ter esse entendimento, e Jesus já desfrutava com o Pai a eternidade passada. Ele não fez isso por algo, passando esse sofrimento tão grande, por algo que ele ia desfrutar no futuro. Sim, Deus a comunhão da Trindade é de eternidade em eternidade. Ele já desfrutava de toda a glória de Deus, toda a felicidade que Deus ele já desfrutava de todo o esplendor de Deus. Já desfrutava disso. E de tudo que Jesus tinha, nesse momento que a Bíblia nos mostra, ele passou a perder tudo. Ele não tinha mais nada. De um Deus eterno, experimentou a morte. Um Deus que não é vida. Ele não diz que é vida. E ele experimentou a morte. Por mim, pelos nossos pecados. E o que a gente traz? Qual é o preço que Jesus pagou? Que tamanho é esse preço? Até onde vai? Será que ele não é significativo para nós mudarmos de vida? Será que ele não nos transforma? Será que o meu prazer pelo pecado, o que eu procuro no mundo, que as pessoas me trazem, a tecnologia, o carro, a casa, isso não é o suficiente? Será que isso tudo vai me trazer a paz, o que o meu coração quer? Isso não é o suficiente para eu mudar de vida, abandonar o pecado? Jesus pagou um preço muito alto. É bem verdade. Nós mudamos de vida. Temos que mudar de vida. É bem verdade isso. E é importante a gente ter isso em mente, que a questão do desamparo aqui, ele é condicionado a essa questão do pecado, mas que de fato Cristo Jesus nunca foi desamparado por Deus. Sim. A ressurreição é uma prova evidente de que o sacrifício de Cristo foi aceito, né? Chegou como um aroma suave
diante do um sacrifício Deus perfeito, né? Um sacrifício perfeito. Tanto que não precisa mais fazer sacrifícios. Exatamente. Hebreus, capítulo 9, vai trabalhar muito essa ideia do Cordeiro Santo e do sumo sacerdote que apresentou um sacrifício feito de uma vez por todas. Mas falando de sofrimento e de desamparo, Vinícius, nesses dias que nós estamos vivendo, talvez muitas pessoas tendem a pensar que estão desamparadas, que Deus não as assiste, o que é uma inverdade, né? Na teologia reformada trabalha muito bem isso. É lógico que Deus quer nos abençoar, nós temos plena certeza que Deus nos ama, quer que nós tenhamos uma vida digna, correta, uma vida de bênçãos, de desfrutar do bem de onde nós vivemos. Mas nós não podemos deixar e temos que estar preparados que nós estamos sujeitos ao sofrer também. Nós estamos sujeitos a essa pandemia que estamos enfrentando, nós estamos sujeitos a perseguições, nós estamos sujeitos a passar fome, a passar sede, a ser desamparados pelos nossos pais, pelos nossos amigos. Mas temos que ter certeza, no mais profundo do nosso coração, que pelo nosso Deus nós nunca estamos desamparados. É verdade. Isso é bênção demais em nossas vidas. É verdade. Assim como temos em Cristo Jesus a certeza de que nele reside toda a plenitude de glória, toda a expressão da divindade, como as Escrituras vão nos apresentar, que ele foi cuidado e o sacrifício que ele operou em nosso favor foi aceito por Deus, que nunca o desamparou, mas ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, Cristo Jesus, ao terceiro dia. Né? Assim, Deus também tem feito para conosco, jamais nos desamparado. As circunstâncias podem ser caóticas, como você começou a ouvir dizendo, né? Mas o cuidado de Deus sempre se faz presente. Talvez o que as pessoas muito não percebem isso é por estarem tão distantes de Deus, né? Tão insensíveis, tão duras, e não percebem o cuidado de Deus. Eu também vejo que é deixado de se falar. As pessoas entendem que tem que deixar o pecado para caminhar com Cristo. Nós não vemos isso na Bíblia. As pessoas têm que ir a Cristo para deixar o pecado. É uma volta de questão de princípios. Nós não deixamos o pecado. Nossa carne sempre está voltada ao pecado. Nossa natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que nós temos a nossa responsabilidade abaixo da soberania de Deus, de buscarmos a Deus, de entregar o nosso coração, de buscar Ele de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, eu tenho certeza que o trabalhar de Deus através do Espírito Santo vai nos libertar do pecado. E quanto mais longe do pecado, pastor, mais perto de Deus. É verdade. É uma questão de princípios. É verdade. Podemos imaginar a seguinte situação, né? Talvez aquele sentimento de desamparo pelo fato de nós estarmos tão cegos em nossos achismos, cegos em tantas coisas, e quanto mais nos aproximamos de Cristo, conseguimos enxergar com mais clareza que sempre estivemos debaixo do guarda-chuva, do cuidado do nosso Deus. Né? Que o Senhor assim fortaleça a mim, a vida do Vinícius, a todos nós, para enfrentarmos esses dias difíceis, mas sabendo que Deus tem cuidado de nós em detalhes. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.